Meus amigos, mais do que uma treta, Yamal e Vinícius Júnior protagonizaram ali questões que eu considero quase filosóficas dentro do futebol. E eu gosto muito de debater esses temas porque expõe muito a nossa hipocrisia. Eu não estou passando pano aqui nem para um nem para outro, mas propondo que a gente perceba também que a gente estimula certas posturas traduzidas sob a tal personalidade. E quando essas posturas aparecem, nós somos os primeiros também a meter a porrada e querer extinguir aquilo que a gente um dia tratou como o tal futebol raiz, que a gente tem saudade. Quando esse futebol raiz aparece aqui e ali, porrada neles, é o que acontece. O que não tira os problemas e as questões das posturas de Vini e Yamal, e eu vou, depois da vinheta, esmiuçar um pouco mais o assunto. Nada muito complexo não, tá? Fica aí, segura rapidão. Fala moçada, beleza? O Bruno Formiga na área, nada mais convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, me seguir lá nas redes sociais e um abraço. Seguinte, tivemos o clássico no final de semana, o Real Madrid ganhou do Barcelona por 2-1, um clássico cheio de questões, né? Porque teve a substituição do Vinícius Júnior que ele reclamou veementemente para o estádio inteiro ver, deixando claramente a sua insatisfação com a decisão do Xabi Alonso. Não é uma novidade que o Vinícius deixou de ser um jogador intocável no Real Madrid. Ele era bem mais protegido com o Ancelotti, e aqui o protegido não é um termo pejorativo, era um olhar que o Ancelotti tinha de muito mais confiança para cima do Vinícius Júnior. Essa temporada tem um agravante também do Rodrigo ter oficialmente pedido para disputar a posição do lado esquerdo, que é justamente onde está o Vinícius Júnior. Então, muitas vezes, joga um ou joga outro. Para você ter uma ideia, na última data FIFA, foi a primeira vez que o Rodrigo e o Vinícius Júnior jogaram juntos como titular uma partida desde o começo pela seleção brasileira, porque isso não tinha acontecido ainda no Real Madrid. Então, claramente tem uma disputa ali. O Xabi Alonso entendeu naquele momento do jogo que deveria tirar o Vinícius Júnior, e o Vinícius Júnior reagiu de uma maneira bem ruim. E o Yamal é um cara que zoa, que brinca, às vezes é visto como um provocador. E o Carvajal, ao final do jogo, falou, ó, você fala muito e tal, o Vinícius falou a mesma coisa, aí rolou um princípio de treta ali, que inclusive envolveu o Rafinha com o próprio Vini, não chegou a ser uma treta, mas foi uma certa rusga ali. Sobre o Vinícius Júnior, ele já pediu desculpas, né, já gravou um vídeo falando que, de fato, a postura ali não condiz e tal, falando especificamente para os torcedores que estavam, né, que são do Real Madrid, que estavam no Santiago Bernabéu, mas eu acho que tem desmembramentos aí dessa história. O Real já disse também que não vai punir o Vinícius Júnior, não vai ter multa, vai ser uma resolução entre ele e o Xabi Alonso. Quanto ao Yamal, já começaram a levantar a bola de que ele é moleque, de que ele é isso, de que ele é aquilo, de que ele se inspira nos jogadores errados, que ele tá indo por um caminho perigoso e não sei o que, mas lá. Até um dia desse, o Yamal era apontado como o melhor do mundo, e era o respiro do jogo, né? Era o cara que ia seguir o legado de um Barcelona artístico e não sei o que. Sempre dessa mesma forma, tá? Só que esse tipo de estilo de jogador, quando tá ganhando, quando as coisas funcionam, é maravilhoso. É o artista aplaudido. Quando não dá certo, o time dele perde ou ele joga mal, esse cara vira um alvo muito fácil. Porque se ele tem esse estilo mais ousado, digamos assim, que de fato chama o adversário para o drible, ele precisa do confronto, quando ele perde esses confrontos, ele fica exposto. E foi o que aconteceu depois do clássico. E aí começam os adjetivos, ele já não serve mais, ele é isso, ele é aquilo, o futuro dele está em xeque. Mas vou começar pelo Vinícius Júnior, que no momento em que foi substituído, reagiu dessa forma, né? Ficou com uma cara bastante surpresa. Obviamente que ele não gostou da substituição e xingou bastante, né? Ele xinga, pô, só pode estar de sacanagem e tal. Ele bate os braços, ele não esconde a insatisfação. Achar ruim ser substituído não é um ponto. Não é uma questão, acho que faz parte do jogo, você não gostar de ser substituído, você reclamar e tal, acontece, eu não vejo problema nenhum, assim como ele, vários outros já reclamaram. Esse episódio já aconteceu parecido com o próprio Rodrigo, nos tempos de Ancelotti. O que o Ancelotti fez? O Rodrigo meio que saiu ali,
não cumprimentou o Ancelotti, ele já puxa o Ancelotti, meio que o Ancelotti já puxa ele, já dá uma chamada ali mesmo, já resolve ali. O Xabi Alonso nem olhou pro Vinícius Júnior, meio, deixa ele dar o chilique dele aí, depois a gente resolve. Ele inicialmente desce pro vestiário ali, como se fosse meter o pé, depois volta, e a coisa foi desenrolando. O Vinícius, ele tem o pavio curto em algumas situações, um cara muito emotivo e tal, então assim, ele já foi pro embate com o adversário, já foi pro embate agora com o treinador, então assim, a personalidade do Vinícius é essa, e é a personalidade que faz dele o jogador que ele é. Então, achar ruim ser substituído não é um problema. Reclamar eu também não acho que seja um problema, mas tem um ponto. Quando você toma esse tipo de atitude, existe uma consequência, e eu acho que assim, cada um lide com o seu BO. Se o Xabi Alonso tiver uma postura punitivista daqui para frente, e diminuir a minutagem do Vinícius, der mais espaço para o Rodrigo, se sentir desrespeitado ali, é uma consequência que o Vinícius vai ter de lidar. Pode ser que não aconteça nada, pode ser que eles se resolvam ali e tá tudo bem, e o campo responda. O Vinícius não fez um jogo ruim, o Vinícius não faz uma temporada ruim, ele não é o principal jogador do Real Madrid, nesse momento é o Mbappé com sobras, o projeto nesse momento foi para um outro lado, e acontece, era o risco quando o Mbappé chegasse ali, sabia que isso podia acontecer. E agora, com a concorrência do Rodrigo, o ambiente ficou mais sensível para o Vinícius Júnior. E talvez somado tudo isso, ele tenha reagido daquela forma. A decisão do Xabi Alonso, tecnicamente falando, para o que o jogo apresentava, não me pareceu uma sacanagem. Né? Um lance antes, o Vinícius não tinha acompanhado o lado direito ali e tal, e o Xabi Alonso resolveu fazer a mudança. É ok, existe uma hierarquia no futebol. Aquele tipo de atitude, normalmente, ela é mal vista. No código social do futebol, ela não é muito bem recebida, porque você está desrespeitando o treinador ali e também está desrespeitando quem está entrando no seu lugar. Que é como você fala, pô, não mereço sair, vai entrar o cara. Então, assim, é ruim para quem está entrando, é ruim para o treinador e fica um climão também no estádio. Então, não tem benefício. Não tem benefício. Mostra uma personalidade, mostra. A gente já exaltou isso várias vezes. O Ganso, por exemplo, se recusou a sair na final do Paulista, né, em 2010, e a galera aplaudiu, falando, putz, olha que personalidade, o moleque mostrando o que quer e não sei o quê. Então, às vezes vai muito do momento, do personagem, do jogador, de quem critica, não tem um padrão. Eu acho a atitude, ela é feia, tanto que ele pediu desculpa, ela traz pouquíssimo benefício pro Vinícius, nenhum na real, porque ele ia ser substituído mesmo assim, nenhum treinador vai voltar atrás para falar, pô, não vou substituir porque o cara tá abrindo os braços ali, reclamando e me xingando. Não, ele vai substituir do mesmo jeito. Então, assim, os torcedores, boa parte, acaba ficando do lado do treinador e fica ruim porque cria um constrangimento de novo para quem tá entrando. Mas, ok, ele tá no direito dele ali, quer fazer, beleza. Mas tem uma consequência de o treinador criar uma antipatia ou de diminuir a minutagem. Eventualmente poderia ter acontecido da diretoria do Real Madrid entender que aquilo é um gesto flagrante de indisciplina e multar o Vinícius. Então, cara, assim, quer fazer essas atitudes, eu não vejo problema, tá? Eu acho que o jogador, quando ele peita ali com personalidade e quer se mostrar insatisfeito, eu acho ok, mas tem consequências, então, e lide com elas. No caso do Yamal, é mais ou menos a mesma coisa. Assim, o Yamal, desde que surgiu, tem esse estilo meio de rede social, de moleque, de dança, disso, daquilo, meio não tô nem aí pra nada e só quero brincar de jogar. Ele tem esse estilo. Quando as coisas funcionam, putz, o futebol respira, olha como a gente ainda produz e não sei o que mais lá. Quando não funciona, aí fala, é o insolente, pô, não é profissional, vai se perder, vai. Então é um discurso de conveniência. Estavam esperando um momento, e ele ia chegar, que o Yamal num palco grande não ia resolver, ia acabar sendo engolido no jogo, e ia ficar exposto, falar, cadê agora? A dancinha, a brincadeira, a falação e não sei o que mais lá. É do jogo, é normal. Várias outras vezes o Yamal se deu bem e ganhou o clássico e foi campeão em cima do Real Madrid e isso e aquilo. E as pessoas falando, o Real Madrid encontrou um novo carrasco, o Barcelona respira, o legado continua, não sei o que mais lá. Quando a coisa não funciona, aí é o cara que fala muito, que não sei o que. E todo mundo ali, e o futebol é essa gangorra. Você fala quando tá bem, daqui a pouco quando você tá em baixa, meu irmão, você vai virar alvo. Vale até para torcedor, assim, tu zoa, suave.
tu vai ser zoado, porque o teu time não vai ganhar todas. Então, assim, eu acho problema na postura do Yamal? Zero. Eu acho ótimo. E é indissociável o jeito que ele é fora do campo para o futebol que ele produz dentro do campo. O Yamal é essa figura de não sentir pressão, de ser meio desconectado da pressão e meio que usar aquele palco ali como um recreio. Essa é a graça de ver o Yamal jogar. A graça do Yamal é meio ele não entender o tamanho que ele tem ou as responsabilidades que ele tem. É isso que é legal. E óbvio que quando funciona, é maravilhoso. A gente fala, temos um novo gênio. Quando dá errado, você fala, tá vendo? Ficou com a bunda na janela. Faz parte, é do jogo. O Yamal, acredito eu, não vai mudar. E tem consequência o jeito dele. Quando funciona, vai ser exaltado, vai vender produto, vai virar símbolo, vai virar tatuagem, bandeira e criar tendência. Quando não funcionar, os adversários vão cair dentro, os torcedores rivais também. É do jogo. Eu só acho muito injusto pegar as qualidades do Yamal, que foram as mesmas qualidades que fizeram muita gente entender que ele deveria ser o melhor do mundo, que ele é o novo Messi, que ele é o novo não sei o quê, que a camisa 10 do Barcelona está protegida, vestida por ele, pegar essas mesmas características que construíram esse jogador capaz de pegar jogos gigantes e botar no bolso, indo para cima de qualquer marcador, meio que, de novo, como se ele estivesse brincando na hora do recreio. Essas características que fizeram o Yamal agora seriam as mesmas que vão jogar a carreira dele no lixo, porque ele será um talento desperdiçado pela irresponsabilidade e insolência de um moleque que, aí, frases ditas na imprensa espanhola, que deveria ter o Messi ou o Cristiano como exemplo, mas prefere seguir o Neymar. É muito raso, é muito maldoso, é pobre o argumento. É muito pobre o argumento. E, de novo, assim, o Ronaldinho Gaúcho, por exemplo, era um cara que o estilo dele poderia ser confundido como um estilo provocador, mas ele nunca entrou neste lugar. Mas, às vezes, quando perdeu, ele cansou de levar pancada em campo e jogava sorrindo. Quando perdia, esse sorriso hoje podia ser interpretado como um sorriso de deboche, e não era. Como outros jogadores que também tinham esse estilo de ir dentro do adversário e que ficavam nessa gangorra de, meu irmão, ganhei, tô lá em cima, perdi, é porrada nele. É do jogo. O Yamal vai ter de aprender a lidar com isso. Agora, da nossa parte, eu acho que valeria um pouco mais de honestidade intelectual e não achar que agora tem um novo Yamal, que subiu a cabeça, que não sei o quê, porque quem assiste a carreira do Yamal, que é curta ainda, desde o começo, ele continua entregando rigorosamente a mesma coisa. É o mesmo modelo. Agora, é aquela parada, né, do Peter Parker, ou do tio do Peter Parker, que os grandes poderes exigem grandes responsabilidades ou grandes pressões. Ele vai ser mais cobrado. Normal. Mas eu não acho que ele tem que mudar uma palha do jeito dele jogar. Porque, de novo, foi esse jeito que cativou todo mundo. Então, para mim, meu irmão, assim, é tudo do jogo. Chiliquento mesmo, às vezes, é a gente que pega as paradas que a gente tanto diz sentir falta e quando elas aparecem, que é o que eu digo aqui no futebol brasileiro. A gente fala, meu Deus, nos anos 90, que saudade do jogador provocador, que saudade daquele jogo genuíno em que tinha as apostas, o cara usava máscara, provocava torcida, que tempo bom, onde as coisas eram mais simples. Quando aparece hoje esse provocador, cara, ele é quase exterminado. Aconteceu isso com o Gabigol diversas vezes, aconteceu isso com o Dudu, aconteceu isso com vários outros. Então é uma hipocrisia. A gente quer o provocador do nosso lado. Quando é contra, a gente quer que acabe e entende como desrespeito. Então, no fundo, o problema não é o Vinícius reclamar do Xabi Alonso, não é o Yamal provocar. O problema é a gente que muitas vezes não sabe o que quer. Na real, a gente até sabe. Só que, no fundo, é como eu digo, a hipocrisia é mato mesmo. E ela reina na análise de futebol entre a gente, imprensa, e torcedores também, e dirigentes. E muitas vezes os próprios jogadores, tá? Que quando o provocador tá do lado dele, tá tudo certo. Quando o cara pedala na frente, aí é sarrafo. E segue a vida. Se inscreve aí no canal, toca na notificação, deixa o seu like aí, o seu dislike, comente o conteúdo. E é nóis. Valeu, um abraço.